Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um dia no circuito ESA OAB-MG CEDIM, em parceria com o CEDIM. Estamos aqui com a doutora Cecília Souza, representando a doutora Mônica, presidente da subseção de Campina Verde, com a professora Isadora Taide, professor Tiago Almeida. Eu aproveito a oportunidade para chamar a todos aqueles que estão nos assistindo para vir estudar conosco, fazer uma pós-graduação com a gente. Nós estamos hoje com uma das melhores equipes do país. Inclusive, informo a vocês, em primeira mão, que teremos uma pós-graduação coordenada pela nossa sábia, conhecedora, professora Isadora Taide. Teremos uma pós-graduação de tributário com o professor José Helder, que, assim, entre aspas, um dos monstros sagrados no país em termos de direito tributário. Teremos pós-graduação de Direito de Família, Atualidades, comigo e com a professora Suzana Bretas. Todos estão convidados a vir estudar conosco, fazer uma especialização conosco e mais. O objetivo principal do presidente Sérgio Leonardo, presidente da OAB Minas, e do professor Walter Lobato, nosso diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, é levar o conhecimento a todos aqueles que não podem vir até a capital. Por isso que nós estamos fazendo esse circuito. As pós-graduações, elas serão gravadas, então vocês podem fazer à distância. E mais, aqueles advogados regularmente inscritos na ordem terão 50% de desconto. Então, vocês terão a oportunidade de aprender com medalhões aquela temática escolhida e com desconto, com valor extremamente acessível. E eu conto com vocês, eu conto com a atenção de vocês. E mais uma outra questão também que é importante ressaltar, que hoje a ESA, ela tem uma chancela, a Escola Superior de Advocacia, a verdadeira Escola Superior de Advocacia, porque existem outras instituições fazendo uso dessa nomenclatura. Então, esta verdadeira Escola Superior de Advocacia, que possui a chancela da OAB Minas, ela possui um carimbo no qual foi criado pelo nosso diretor, professor Walter Lobato, juntamente com o presidente Sérgio Leonardo, e somente estas pós-graduações, ESA OAB Minas, que possuem essas certificações, estes certificados, que são aquelas realmente, verdadeiramente chanceladas pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Então, eu convido todos a acompanhar as nossas redes sociais, o nosso site, se atentarem a isso, verifiquem lá se nas propagandas realizadas com o nome ESA, está escrito ESA OAB-MG, ok? E passo a palavra para minha amiga querida e sábia conhecedora, professora doutora Isadora Taide. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui mais um dia nesse circuito promovido pela ESA, Escola de Advocacia da OAB Minas Gerais, em parceria com o CEDIM. A alegria que eu estou, tanto de participar alguns dias desse circuito, quanto de ver os outros dias, ela é imensa. Por quê? É a primeira vez, né, Fernanda, que a gente vê realmente uma gestão que está preocupado com a capacitação e a especialização dos nossos advogados de Minas Gerais. Queria agradecer a oportunidade a vocês, é sempre muito bom estar em companhia aqui de grandes nomes. Agradecer sempre o professor Walter Lobato, que junto com a doutora Fernanda e com o CEDIM são os grandes responsáveis por isso está se tornando uma realidade. Isso é muito bacana e eu tenho certeza que é um caminho que ainda vai ter muita prosperidade aí para os advogados de Minas Gerais. Queria agradecer à doutora Cecília por subsidiar e coordenar aí esse nosso circuito de hoje, representando a subseção de Campina Verde. É um prazer ter você aqui e todos aí da subseção que estão nos assistindo. Podem contar sempre com a gente, com o CEDIM e com a ESA, Escola de Advocacia da OAB Minas Gerais,
porque realmente o nosso propósito e o nosso objetivo é, com certeza, levar aí essa capacitação para todos os advogados de Minas Gerais, chegar a todos. E a Fernanda já falou, com esse desconto que é ofertado para os advogados da OAB Minas, que são inscritos na OAB de Minas Gerais, realmente está se tornando real essa possibilidade da capacitação de todos os advogados. Muito obrigada a todo mundo. Não vou tomar mais o tempo da nossa estrela de hoje, que é o doutor Tiago Almeida, que também tem uma pós-graduação de infraestrutura, é o coordenador, junto com o Bruno Feitosa, com o Paulo Honório, e eu tenho certeza que vai ser muito produtiva aí essa nossa palestra de hoje. Eu passo a palavra à doutora Cecília. Boa noite a todos. Quero dar boas-vindas a todos que estão online assistindo o nosso primeiro evento de capacitação da OAB Campina Verde hoje. Contamos com a presença do pesquisador, né, o advogado Dr. Tiago Almeida, que vai falar sobre o panorama de investimentos. Queria agradecer a presença de todos, né, em especial o empenho do CEDIM, a equipe do CEDIM, para nos ajudar com a tecnologia, né, nos proporcionou esse momento, essa oportunidade de aprender um pouco mais. Também quero agradecer em nome da doutora Olívia, nossa presidente, a oportunidade, principalmente, de abraçar a causa da jovem advocacia, que apesar de ter acabado de se formar, precisa muito de conhecimento, de prática, para adquirir um espaço vantajoso na advocacia mineira. Muito obrigada a todos pela presença, e eu passo a palavra para o nosso palestrante, né, o advogado, pesquisador convidado, e doutorando da Faculdade de Universidade de UNED, né, doutorando da Faculdade de Direito da UFMG, professor e coordenador no CEDIM, integrante do Programa de Formação em Comércio Exterior da Missão Brasileira na Organização Mundial de Comércio em Genebra, na Suíça. Especialista em políticas públicas, PPPs e investimentos internacionais. A palavra é com você, doutor Tiago. Muito obrigado, doutora Cecília, pela apresentação e pelas palavras. Estendo aqui, no início da minha fala, aqui, agradecimento na subseção de Campina Verde, aqui, representando a OAB, a oportunidade de estar falando, então, junto, né, com a subseção de Campina Verde, em nome, então, Cecília, que estendo meus agradecimentos. Agradeço também aqui a participação aqui, né, de palestrar hoje numa iniciativa de grande monta, que é essa da ESA, né, então, no nome da doutora Fernanda, faço meus agradecimentos, e também aqui ao CEDIM, do qual eu tenho a honra de fazer parte, né, em nome da doutora Isadora, agradeço aqui essa oportunidade de estar aqui com vocês. E, como bem colocado, né, tanto pela doutora Isadora, quanto pela doutora Cecília, eu coordeno um curso, né, o MBA em Negócios e Direito da Infraestrutura. É um curso bastante interessante porque ele congrega, né, tanto conhecimentos na área de direito tributário, direito econômico e direito administrativo, no caso de concessões e PPPs, e também a gente trabalha outros temas como gestão, principalmente a gestão de contratos, não só na sua modelagem, sua criação, mas também na sua execução, e a gente viu muito isso acontecer, essa mudança de contratos, a revisão de contratos nesse período pandemia, né, que modificou todo o sistema econômico, no Brasil e no mundo, e também, né, a gente trabalha muito com temas, com conceitos que seriam um pouco de matemática financeira e também de Project Finance, que é para compreender um pouco como que se faz, como que se monta, né, como que se gere contratos de concessão e de PPPs no Brasil. É uma prática, em certo aspecto, recente no Brasil, mas já grande, muito disseminada, tanto para especialistas, né, na área pública quanto na área privada. Então, aqueles que tenham vontade de conhecer mais sobre o curso está disponível online, toda a descrição dele. Vai começar a nova turma agora, em março, então a gente está aqui um tempo bom para vocês poderem conhecer, então, junto com a ESA, junto com o CEDIM, mais informações relacionadas ao curso, que eu também sou um dos professores junto, né, na coordenação. Bom, pessoal, o tema da aula de hoje, né, é
panorama, né? A gente vai falar do panorama econômico sobre investimentos em infraestrutura em dois grandes aspectos. A gente vai trabalhar no panorama primeiro internacional, depois um panorama nacional, e aí a gente entra na questão como é que a gente trabalha investimentos. E investimentos por si só não é um tema exclusivo de algum país, né? Ele envolve um conjunto, né? Um fluxo de capital que necessariamente para obras, né? Para grandes infraestruturas, né? Ele demanda, em certo aspecto, até a utilização de financiamentos internacionais. Então, para a gente compreender então o sistema, que é esse sistema de infraestrutura, a gente navega em diferentes campos jurídicos, né? A gente tem o direito administrativo, propriamente dito, que vai dar toda a base normativa para a aplicação da norma relacionada à infraestrutura, mas a gente tem também que seria o direito internacional econômico, daí você tem a parte de investimentos, de comércio, blocos econômicos, questões monetárias e financeiras, todas envolvidas. Então, a tentativa aqui de mostrar um pouco para vocês aqui nessa pequena exposição de hoje é para dar esse panorama internacional, nacional, e aí a gente vê qual é a relação com infraestrutura. Muito dessa aula aqui é baseada, então, no tempo que eu estou aqui. Eu atualmente agora estou em Genebra, né? Então a gente tem um fuso horário de 4 horas para frente aqui para mim. Eu sou pesquisador convidado na Universidade de Genebra. Eu comecei meu doutorado na UFMG, né? Então eu faço parte do doutorado, metade do meu outro doutorado é aqui na Universidade de Genebra. Sou um pesquisador convidado, com muito orgulho que eu sou pesquisador da CAPES, financiado pela CAPES, uma instituição brasileira e dedicada à pesquisa de brasileiros dentro do país e fora do país. E o mais interessante, pessoal, é que recentemente eu faço parte de um programa de formação de comércio exterior da missão brasileira na Organização Mundial do Comércio, que tem sede aqui em Genebra, e então a gente tem possibilidade de ter um contato muito próximo com a representação diplomática brasileira em temas relacionados a comércio e investimento, e aí sim, quando a gente fala, a gente vê dentro, né, o dia a dia, como que se discute temas de grande relevância em comércio internacional, em que o Brasil é um dos grandes países, dos grandes players no tema da OMC. Correto, pessoal? Introdução feita, vamos então para a nossa aula. Como a gente começa na parte, então, seria uma internacional, o que se entende, então, por um panorama internacional sobre investimentos, sobre infraestrutura e, principalmente, né, como se entende por um direito internacional econômico, né? Existe todo um fundamento, né, do seu início, né, muito comum ser traduzido a partir da Segunda Guerra Mundial, né, o final da Segunda Guerra Mundial. Você tem, então, a criação de algumas organizações internacionais que dão, então, um substrato, né, dão essa estrutura, o sistema que hoje a gente entende por investimentos, por comércio, por sistema econômico. Utiliza-se o termo muito comum, que é o Sistema Financeiro Internacional, né? Como, então, me veiculo esse SFI, o Sistema Financeiro Internacional hoje, do qual a gente faz parte, e do que todo o nosso sistema econômico provém a partir dessa criação, ainda, né, logo no final da Segunda Guerra Mundial. Um ano antes da finalização da guerra, né, em 1944, você tem, então, os acordos de Bretton Woods, que esses acordos, então, ficaram famosos porque criaram duas instituições de grande porte a nível internacional, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Na verdade, o nome correto é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é comumente chamado de Banco Mundial. O FMI e o Banco Mundial, apesar de terem criados na mesma data, né, ambos com sede em Washington, nos Estados Unidos, em 44, eles têm funções completamente diferentes. Enquanto o FMI é dedicado para garantir a estabilidade monetária e a ajuda financeira em casos de emergência, você tem, por outro lado, o Banco Mundial dedicado a fornecer investimentos para projetos de infraestrutura, aquisição de bens ou serviços. E necessariamente esses projetos são dedicados à administração pública, né? Não só de entes nacionais, mas também de entes subnacionais. O que isso quer dizer? Por exemplo, então, se a administração municipal de Campina Verde quiser fazer um projeto de infraestrutura e se valer de investimentos por parte do Banco Mundial, ela tem a possibilidade, ela celebra um contrato de empréstimo que tem uma regulação um pouco diferente comparada com o acordo internacional, e então ele pode então se valer desse recurso enquanto ente subnacional, para dar um exemplo. Bom, o FMI, por sua vez, ele é bastante conhecido no Brasil, né? O Brasil foi um dos grandes tomadores deste recurso até a década de 2000, que ele passa a ser credor, mas ele tem uma função somente para fins de crise. Então, a última grande aporte, né, de recursos do FMI foi no caso da Argentina, em 2018, né, a maior aporte de valores
dados a um país membro da FMI, se não me engano, foi um valor de 58 bilhões de dólares para a crise econômica argentina. Esse acordo foi renovado agora em 2021, 2022, se não me engano. Então, ele está na segunda fase deste acordo. Isso é para mostrar um exemplo que um país em situação de desequilíbrio em sua balança de pagamentos, ele então pode acionar então, o FMI. Claro, você tem algumas condicionantes, né? Você assina-se um acordo de empréstimo, propriamente dito, chamado de Standby Arrangements, né? Mas você pode, então, se valer deste recurso. Ok. Voltando em 44, década de 50, você cria essas duas instituições. E na época que se criou o FMI, se implantou um novo padrão, né, monetário internacional, que foi chamado padrão dólar-ouro. Anteriormente, antes da Segunda Guerra Mundial, vigorava o padrão que seria ouro, né, libra-ouro, né, ou um padrão dissociado. Cada moeda tinha sua própria lastro com o ouro. Com 44, Bretton Woods formou-se, né, um entendimento que somente o dólar poderia estar vinculado ao ouro. Então, o dólar tinha uma paridade com o ouro e as outras moedas dos outros países uma paridade com o dólar. Então, na época, o governo Dutra, no Brasil, então ele estabeleceu a paridade de $1, 18,45 de cruzeiros na época, né? Isso durou pouco tempo, houve desvalorização, mas era uma forma de você garantir contratos de longo prazo, que daqui a 4, 5 anos, se as moedas se variassem, pelo menos o dólar ele estaria uma paridade fixa com o ouro, e aí você poderia fazer contratos de longo prazo, né? Com mais estabilidade, com mais certeza jurídica e principalmente cientes do retorno futuro desses empréstimos ou dessas contratações a nível internacional. Essa realidade, paridade dólar-ouro, ela perdura até 1971, em virtude do alto gasto dos Estados Unidos com a guerra do Vietnã. Então, ele desvaloriza unilateralmente sua própria moeda, e aí entramos no padrão que seria hoje monetário, que é o padrão dólar-dólar, ou seja, o dólar ele tem seu lastro no próprio crédito econômico do país. Então, o próprio Estados Unidos, em virtude de ser hoje ainda a maior economia mundial, até hoje em grande debate com a China, né? Poder de compra, talvez a China já ultrapasse os Estados Unidos, mas eles ainda têm uma economia muito sustentável. Então, ele garante a sua estabilidade a partir da própria moeda dele e não tem uma paridade com o ouro, né? Então, desde 71, que isso não existe mais. E já na década de 90, a gente tem já a flutuação, né? Nenhuma moeda, raramente você encontra uma moeda que é fixa, né? Você tem o valor dela, como a gente vê no Brasil, no caso do Brasil, né? Desde 99, a moeda brasileira e outras moedas, elas variam, né, o seu valor perante a outras moedas diariamente ou a cada segundo, não é? À exceção da China, que tem um controle muito forte do Estado no sentido de manter uma moeda altamente desvalorizada e fixa. Pessoal, bom, essas duas organizações de 44, mas na verdade, quando foi criado esse novo sistema econômico, pretendia-se criar 3 organizações. A terceira organização que estava, então, pretendida ser criada era uma organização internacional do comércio para organizar, né, regulamentar trocas comerciais, né, a nível internacional. Essa Organização Internacional do Comércio, também chamada da Conferência de Havana, de 1947 e 1948, ela não chegou à sua conclusão em todos os seus termos. Não foi criada a organização à época, que seria a OIC. O que foi aprovado à época, principalmente pelo Senado norte-americano, foi um conjunto de princípios que seria um acordo provisório até que se aprovasse essa Organização Comercial Internacional, a OIC. Ela acabou não sendo aprovada, e este conjunto de princípios que regularizariam o comércio internacional a curto prazo acabou tendo um caráter permanente. Então, em 47, foi criado, então, o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, chamado de GATT, General Agreements on Tariffs and Trade, que ele, então, perdurou de 47 até a década de 90, então, quando houve, então, propriamente dito, a Organização para Comércio. Então, de provisório, ele acabou virando permanente, com um grande diferencial, que aqueles que conhecem mais o direito internacional público, não se formou uma organização internacional à época, ou seja, um sujeito de direito internacional. O que se formou foi um acordo provisório e que ele estabelecia de uma forma muito en passant, sem uma estrutura física propriamente dita,
a solução de conflitos, a realização de acordos para liberalização e promoção de um comércio internacional, ou seja, redução de barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias para comércio de bens, e depois outros temas foram crescendo, principalmente na rodada do Uruguai, na década de 80, outros temas como serviços, compras governamentais, subsídios agrícolas foram então tratados neste mesmo ponto para serem agregados e então criar normas sobre comércio a nível internacional entre os estados envolvidos, primeiro no Acordo GATT e depois na própria organização. Este tripé, né, que chama tripé econômico, ele vai então ser concluído, enfim, somente em 1994, no Tratado de Marrakech, que então cria-se a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio, né, tem sede em Genebra, ela só tem sua criação posterior, né, ou seja, somente em 94, a partir dessa operação em 95, então você tem um órgão internacional, uma organização internacional, que responde para tratar questões comerciais e outros temas afins. Vou passar aqui para você o próximo slide. Aqui, essa fotinha aqui, a foto aqui da sede aqui em Genebra. O que é interessante a gente poder analisar, pessoal? Que então esse tripé, então ele advém somente então na década de 90, então completando então os principais organismos que regulamentam estabilidade econômica com o FMI, cooperação para o desenvolvimento com o Banco Mundial e relações comerciais e temas afins com a OMC, Organização Mundial do Comércio. Com essas três organizações, então, você tem, então, um tripé econômico, e aí, então, você tem a sua conclusão, ou seja, como a gente vai tratar desses temas. Hoje, né, isso é uma realidade tipicamente do século XX, né, pessoal? Agora, entrando no século XXI, existem outras questões, que seria de maior interesse para nós, que modificam um pouco essa realidade, né, essa estrutura básica que regula questões comerciais a nível internacional. A primeira grande alteração que a gente observa é que, na década de 90, com a criação da OMC, você tem todo um modelo de redução do Estado e de privatização e de adoção de outras formas de promoção de infraestrutura. Daí que vem parcerias público-privadas e concessões. Este modelo de redução da participação do Estado, ele vem muito com o processo de liberalização econômica e liberalização comercial. Daí, então, você tem este novo panorama, né, de fundo, né, essa estrutura social que cria, então, essas novas regulamentações jurídicas no sentido de permitir, então, a maior regras sobre liberalização. No mesmo momento, a gente tem, então, por exemplo, as comunidades europeias se tornando União Europeia com o Tratado de Maastricht de 1992 e depois a adesão à zona do euro, uma moeda única somente em 2001, né? Todo neste processo liberalizante. Só que no século XXI, a gente tem agora outros players que demonstram uma nova característica sobre a área comercial e de investimentos. Primeiro deles, pessoal, é o que se chama a década de BRICS, né? Na primeira década do século XXI, ficou muito conhecido, né, os países membros do BRICS como as próximas economias que vão, então, suplantar as economias desenvolvidas, que serão, então, aquelas que são as promovedoras do crescimento mundial. Claro, a gente tem, então, a Rússia, o Brasil, a China, a Índia, e aí, posteriormente, né, com a entrada da África do Sul, nesse arranjo, né. Em um primeiro momento, era uma nomenclatura criada por Jim O'Neill, então, chefe do departamento econômico do Goldman Sachs, que era, então, um contexto exclusivamente econômico, e a partir de 2009 torna-se um fórum internacional com reuniões anuais, que acontecem, inclusive, até hoje, desde 2009. Bom, com a entrada do BRICS, né, nós temos também, pode voltar aqui para mim, por favor, Luiz, a imagem. A gente tem também outro grupo muito importante, que seria o G20, o grupo de países de pessoas, chegar nele, o grupo de países que correspondem cerca de 80% de todo o PIB mundial. Vou passar aqui na frente, aqui. Não vou passar todos os slides não, pessoal, que é muita coisa, mas só os slides importantes. Esse aqui, ótimo. Bom, pessoal, o G20, na verdade, não são 20 países, são 19 países, né? São 19 países mais a União Europeia. E qual que é a importância do G20, né? O G20, então, com a crise financeira originária nos Estados Unidos e depois estendida para a União Europeia, aquela crise de 2008, né, chamada também crise subprime, ou estouro da bolha imobiliária,
em 2008, você tem então uma mudança de G7 ou G8, né, que a Rússia fez parte, mas não faz mais parte, para o G20. Essas 20 economias, então, é o principal fórum, né, sua reunião é anual também. A reunião este ano aconteceu em Bali, na Indonésia. Esse é o fórum em que trata sobre a estabilidade econômica no mundo. Então, para se discutir questões econômicas, não se discute mais no G7. E essa mudança foi uma mudança significativa, porque ela passa a reconhecer que economias emergentes, né, como dos BRICS, que todos fazem parte do G20, são economias relevantes que devem, então, sentar-se à mesa e definir regras sobre estabilidade econômica, sobre promoção de desenvolvimento e sobre infraestrutura. Olha que interessante, de todos os países na América Latina, quem faz parte do G20 é o Brasil, é o México e a Argentina, tão somente, né? E você vê, então, uma certa remodelação de interesses da força econômica dos países para o século XXI. Claro, apesar de a gente tratar do G20, a gente tem uma força econômica muito mais forte da China e, em um segundo momento, da Índia, que é até colocado como próximo país a um futuro mais distante, mais a longo prazo, que possa, inclusive, suplantar o crescimento econômico da China. E outros países também de grande envergadura, como Turquia, como Indonésia, como Coreia do Sul, que é um país, inclusive, para o FMI, considerado país desenvolvido. Ou seja, são países que têm hoje uma pujança econômica que se diverge se você comparar isso há 20 anos ou 30 anos atrás. Né? Só a título de exemplo, por exemplo, o Taiwan, que não é um país, tem um governo independente, né, mas ele é parte da China, né, que se utiliza em relações internacionais, né, o único país, mas 2 regimes, né, o Taiwan concentra 3/4 da produção de chips no mundo. Né? Então, a gente viu na pandemia agora, né, o fim da pandemia, o retorno de um modelo mais aberto, a gente viu a impossibilidade de ter novos carros porque não havia chips. E os chips, né, eram exclusivamente plantados, ou seja, produzidos em uma ilha, né, no Pacífico, no Taiwan, que é uma minúscula, mas que detém a maior parte do mercado. Esse fato é tão impressionante que as novas legislações econômicas nos Estados Unidos, agora de 2023, né, o IRA, coloca cerca de 500 bilhões de dólares para promoção, né, de produção de chip em território americano, né, e não na dependência de outros países. Né? Então, isso é uma mudança significativa. Você vê como que as cadeias de comércio, né, e de produção, elas são interligadas e pequenos, né, países que se desenvolvem em áreas extremamente tecnológicas geram, então, mudanças significativas no nível de comércio internacional. Bom, se a gente basear em 2 relatórios, eu gosto de 2 instituições que fazem relatórios bem precisos sobre o sistema econômico atual. Um deles é o Fórum Econômico Mundial, depois de 2 anos realizando reuniões online, né, isso acontece aqui também na Suíça, em Davos, numa pequena cidade perdida nos Alpes. Este encontro que teve agora em janeiro, de 16 a 20 de janeiro, o encontro publicou um relatório de riscos, né? E é muito interessante que a gente leia esse relatório, é que ele divide 2 grupos de riscos. Riscos iminentes, que vão ocorrer neste ano e daqui a 2 anos, e riscos a longo prazo, daqui a 10 anos. E quais são esses riscos, né, principalmente? Ele faz uma diferença muito grande. Os riscos iminentes são riscos relacionados a questões que seria pós-pandemia e guerra da Ucrânia, ou seja, 3 itens. O aumento do custo de vida, né, ou seja, a inflação, o aumento do preço dos alimentos, principalmente daqueles países que dependem da produção agrícola ucraniana e russa, leia-se norte da África, Oriente Médio e leste da África, alguns países, por exemplo, Líbano, Egito, Somália, Sudão. E o terceiro item é a questão energética. Aqui é muito claro, né, quando a gente está aqui na Europa, a gente dá a ideia que a questão energética é um problema mundial. Ele é a consequência mundial, mas era um problema mais da União Europeia, mais dos países da Europa do que outros países. Por exemplo, com a guerra da Ucrânia, né, ou seja, a redução da compra de gás pela União Europeia, proveniente da Rússia, você tem 2 novos players que estão realmente se lucrando bastante com essa alteração de mercado. Quais são? Catar e Estados Unidos, com a produção de gás liquefeito. Ou seja, você produz o gás, extrai o gás natural, transforma o gás em líquido para você fazer o transporte dele marítimo e depois você converte novamente esse gás
no formato gasoso, né? Então é mais custoso, tem o custo de transporte que não estava envolvido, que antes era por meio de dutos, né, saindo da Rússia. E aí você tem então dois grandes países que estão realmente lucrando, né, que a gente pode dizer isso, que é o Catar, que investiu no gás liquefeito desde a década de 80, e Estados Unidos, que tem uma grande produção de gás liquefeito. Só que isso tem efeitos internacionais, mas não é a causa de uma crise internacional, né? Alguns países sobem. E no caso do Brasil, por exemplo, a União Europeia, então, começa, inclusive, a olhar para a produção brasileira, que a gente exporta petróleo, né? Por mais que a gente importe também, né? Se não me engano, um quarto do petróleo nosso é importado, mas a gente também exporta e a União Europeia, então, começa também a observar o Brasil com a possibilidade de importação do nosso petróleo, que é interessante, que isso muda bastante, inclusive favorece empresas nossas como a Petrobras nessa produção, não é? Bom, esse é um relatório de curto prazo, de riscos de curto prazo do Fórum Econômico Mundial. Quando ele coloca de longo prazo, é essencialmente riscos de mudança climática e fracasso de medidas de mitigação e adaptação aos efeitos do aquecimento global. Quando a gente faz uma leitura, né, esse relatório tem quase mais de 100 páginas, e aí existe uma fala, né, que perdura-se em toda a leitura, que é, quando esse questionário é um fruto de um questionário, perdão, esse relatório, pessoal, é um fruto de um questionário que perguntaram políticos, chefes de estado de governo, de empresas, sociedade civil organizada. Quando a maioria das questões coloca como risco a longo prazo a mudança climática, isso passa-se uma ideia de que a questão da mudança climática é uma questão a longo prazo e não a curto prazo. Ou seja, eu posso resolver outros problemas como inflação agora e daqui a 10 anos eu vou me preocupar com mudança climática, o que não é verdade, né? Se eu for olhar pelos dados científicos, né, a gente já está praticamente já atravessando o limite de aumento, de que vai acontecer um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura mundial, né? Então não é uma questão a longo prazo, deve ser tratada de forma conjunta, né? Então a Conferência de Mudanças Climáticas, a COP27, deixou isso muito claro, né? A impossibilidade de criar medidas realmente densas, efetivas, né? Porque os países, então, em virtude de problemas como guerra da Ucrânia, questão pós-pandemia, né? Disrupção das cadeias de produção, existem problemas mais urgentes? Você pode entender que sim, mas a questão da mudança climática ela tem que ser uma questão assim inserida neste contexto. Como a gente pode fazer isso? Só dar um exemplo para vocês. Se a Alemanha está reinvestindo em energia fóssil, né, para garantir a produção energética do seu país, ela deveria considerar energias que seriam renováveis, né? Então, ou seja, fazer a transição energética de uma forma mais ágil, né, não significado de longo prazo, do que retornar, então, às soluções fósseis, né? O que o Brasil não tem, a energia brasileira hidrelétricas, né, é muito forte, mas é uma realidade de países europeus que é a produção de carvão mineral, que é bastante danosa ao meio ambiente, né? Então, você tem toda essa discussão. Não é à toa que o principal deliberação da COP27 aconteceu no Egito, né, que é a conferência das partes sobre mudança climática. O tema foi a criação de um fundo de perdas, né, principalmente países em desenvolvimento e vulneráveis, ou seja, países de grande industrialização, né, países desenvolvidos, que estão desde a primeira Revolução Industrial, devem então financiar projetos de mudança climática e de redução de efeitos de crises, né, de danos naturais, né, a esses países vulneráveis, necessariamente países que são em desenvolvimento. Então, isso foi o principal item a ser debatido, que mostra, né, como as consequências não são restritas mais a algum país, né? Então, todos os países têm consequências relacionadas a isso. Bom, o relatório da UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para Desenvolvimento e Comércio, criado desde a década de 60, com sede aqui também em Genebra, ele faz um relatório muito interessante, que é um relatório mundial de investimentos. Todo julho de cada ano, ele produz um relatório que ele mostra quais são o fluxo de investimento entre os países de uma forma global. Bastante interessante. Se me permite passar aqui, se consigo chegar lá nele.
Bom, olha que interessante. Esse é um dos grandes figuras do relatório que mostra aqui como é o fluxo de investimentos. E aí, quando a gente fala em investimentos, pessoal, a gente tem 4 grandes grupos de investimentos. A gente tem investimentos que são aqueles investimentos de longo prazo, que vão gerar um ativo, ou seja, vou construir um hospital, vou construir uma rodovia. Esses ativos que geram infraestrutura, né, são investimentos de longo prazo, que a gente chama de FDI, ou seja, Foreign Investments. Deixa eu voltar aqui atrás, não fica melhor. Aqui. Foreign Direct Investments, ou seja, investimentos estrangeiros diretos. Esses investimentos são os investimentos de infraestrutura, são os principais investimentos que geram desenvolvimento. Então, as políticas públicas têm que estar sempre direcionadas a esse tipo de investimento, porque é esse, quando você faz uma concessão, uma PPP, é esse que vai gerar um ativo público, e esse ativo público vai proporcionar aumento de renda, né, melhoria de condições das pessoas e, inclusive, gerar o efeito multiplicador, ou seja, se eu invisto em uma infraestrutura, eu gero outros benefícios comerciais advindos desse investimento. Então, o FDI é o principal veículo de promoção de desenvolvimento, que é, então, um dos itens, né, muito estudados pela UNCTAD. O outro tipo de investimento, que seria o investimento em portfólio, é o chamado investimento de capital especulativo. É aquele que entra e sai muito rápido. É os de hedge, é os derivativos, debentures. Esses investimentos de portfólio, eles não geram um ativo a longo prazo, porque a busca desse investimento é um retorno, um lucro a curto prazo. Então, eu invisto hoje na bolsa, amanhã eu já quero buscar um lucro relacionado a ele. Então, eu não consigo gerar ativos a partir dele. Então, eu gero dividendos. Esse investimento de portfólio é muito conhecido quando há uma crise em um país. Se um país encontra-se, então, sem reservas internacionais, sem a capacidade de honrar com seus títulos, né, você tem uma fuga de capitais. E quando a gente fala fuga de capital, são os investimentos de portfólio que fogem, né? Como ele entra rápido e sai rápido, são os primeiros investimentos a ir embora. Então, criar políticas públicas para a promoção de infraestrutura não são baseados em portfólio, mas sim em FDIs, né, investimentos estrangeiros diretos. As transferências unilaterais são, por exemplo, pessoal, quando um familiar ele vai para um outro país, começa a receber uma renda no outro país, um trabalho em outro país, e repassa este recurso para os seus familiares no seu estado de origem, né? Pode parecer pequeno, como no caso do Brasil, de uma economia muito grande, né? A parte de transferências unilaterais no Brasil é muito reduzida, mas em outros países, principalmente países africanos, as transferências unilaterais chegam a responder por 50% de investimentos dentro do país. Então, país que tem um menor desenvolvimento econômico, sim, é importante as transferências. E no caso do Brasil, a gente tem alguns pontos no Brasil que são importantes. Por exemplo, o governador Valadares, né, com uma grande imigração de pessoas para os Estados Unidos, né, tem uma quantidade de transferências unilaterais muito alta ainda, se você olhar a nível municipal. E, por fim, que é a atuação do Banco Mundial, né, é a ajuda oficial do desenvolvimento, né, que seja, então, recursos de organizações internacionais que são repassados para a administração pública, seja a nível nacional ou seja subnacional, leia-se, Estado, Distrito Federal e municípios. Esse quarto item, que é o item muito importante, que é como investimentos de organizações que se dedicam à cooperação financeira podem promover o desenvolvimento por meio de acordos de empréstimo, contratos de empréstimo ou por meio de doações, que a gente chama informalmente de a fundo perdido. Esse recurso é a fundo perdido? É um recurso de doação, é um recurso que não tem o quê? Contrapartida, ou seja, o pagamento, né, desse capital. Quando a gente faz um empréstimo, né, ou mútuo, né, se a gente usar o termo correto no direito, você sim está pagando esse capital. Por exemplo, o Banco Mundial, em linhas gerais, pessoal, é muito mais complicado, mas a gente pode colocar assim, o Banco Mundial, se ele quer investir, vamos lá, Campina Verde, em uma construção de um hospital, ele tem um período de graça, ele faz um contrato de empréstimo que vai, então, repassar este recurso ao longo de 5 anos, por meio de desembolsos contínuos, de 6 meses, mais ou menos, e depois, nos próximos 20 anos, após o período de graça, após o período só de desembolso, ele vai querer, então, o pagamento deste valor, né? Então, eu pego o dinheiro no ano 1 até o ano 5 para fazer uma infraestrutura e posso pagar em 25 anos. Durante o ano 1 ao ano 5º, eu só pago os juros. E do 5º ao ano 20º, eu pago, então, o capital mais os juros, né? Então, pode parecer um empréstimo como qualquer outro banco, sim, como qualquer outro banco, mas a diferença é que as taxas são mais baixas. Elas são indexadas ao dólar, claro, existe um risco cambial, mas o interessante é que ela é um custo muito mais baixo do que
a administração pública se direcionar a instituições privadas bancárias. Claro, o BNDES também faz extremamente a mesma estrutura, né? Tanto o BNDES como Caixa também fornecem investimentos para infraestrutura. E ele usa está até em discussão essa semana, né, sobre a taxa de juros a longo prazo, né, TJLP, né? Mas ele usa também juros abaixo. Agora, por que a gente vai só em BNDES? A gente tem que ir em Banco Mundial ou outro banco multilateral, né? A ideia é que a quantidade ofertada de capital, né, por meio desses bancos, sejam nacionais ou internacionais, é muito aquém da necessidade de infraestrutura que demanda, né? Tanto a infraestrutura para manutenção, quanto a infraestrutura para novas obras, né? Então, existe um gap, né? Ou seja, um descolamento quanto que é ofertado e quanto que, na verdade, existe, né, disponível para isso. Ô, Luiz, por favor, volta aqui em mim. Pode tirar o slide, por gentileza. Isso é interessante, pessoal, porque no século XXI, junto com essa entrada de países emergentes, a gente tem também novos bancos multilaterais. E isso tem impacto, inclusive, no Brasil. O Brasil sempre foi um dos grandes tomadores de recursos internacionais. E além do Banco Mundial, que foi criado ainda em 1944, né, você tem outras organizações que até são bem famosas, até de conhecimento público. Por exemplo, o Banco dos BRICS, que na verdade é o novo Banco de Desenvolvimento, o nome correto dele, New Development Bank. Ele foi criado em Fortaleza, em 2014, durante a Copa do Mundo. Não sei se vocês se lembram disso. Então, todos os dirigentes iam para a abertura da Copa do Mundo, pararam antes em Fortaleza, assinaram, então, a criação do banco em 2014. Então, o NDB, ou o Banco dos BRICS, que ficou mais conhecido, com sede em Xangai, na China, ele, então, um dos bancos chamado Bancos Multilaterais de Desenvolvimento. O outro banco com uma participação enorme no Brasil é o CAF, Cooperação Andina de Fomento, ou Banco de Desenvolvimento da América Latina. Pelo próprio nome a gente já coloca, né? Então ele foi criado pelos países andinos ainda na década de 60, 70, só que a partir de 2008 ele teve uma expansão das suas atividades, inclusive mudando o nome para Banco da América Latina, e o Brasil entrou desde 2008. Ele é, inclusive, um dos maiores bancos que fornecem recursos para o Brasil. A sede dele fica em Caracas, na Venezuela, e ele atende a América Latina. Outro banco que atende a América Latina, que já é tradicional, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, comumente chamado de BID, né? O BID foi criado em 1959, muito por uma força política, né? Uma vontade política do JK. À época, na década de 50, final da década de 50, o JK, então, falando com o presidente americano, demandava que houvesse uma instituição dedicada a promover o desenvolvimento da região da América Latina, porque estava muito concentrado na reconstrução europeia, e a América Latina não estava recebendo recursos para a promoção de desenvolvimento à época. Ele disse, veja, países então irão acabar se alterando seu regime político, né, saindo da esfera, todo aquele contexto Guerra Fria, se não houver uma ajuda financeira. E claro, né, pessoal, teve que ter um estopim, né, que foi a Revolução Cubana, né? Com a Revolução Cubana, os Estados Unidos então percebeu que a América Latina então deveria ter recursos para a promoção do seu desenvolvimento, e aí logo meses depois foi criado então o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com sede em Washington também, igual o FMI e o Banco Mundial, e ele também tem escritórios, né? Todos esses bancos têm escritórios em Brasília. E é um dos bancos que mais fornece. O Brasil, né, é o maior tomador desses investimentos, tanto no BID quanto no CAF. Não no BRICS, que o BRICS tem mais projetos para China e Índia hoje, mas é um banco muito recente, né, ele tem poucos projetos comparados ao BID, né, mas ele tende a crescer ao longo dos anos. Né. Bom, volta no slide, por gentileza, Luiz. Quando a gente então entendeu então, esses 4 eixos, né, de investimentos, né, então a gente tem que analisar agora como é que é o fluxo, né? Assim, como que eles então se organizam, né? Qual é a realidade desses investimentos? Uma primeira divisão que a gente pode fazer é dividindo em países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? E vocês podem perceber ao longo então do século XXI uma mudança muito significativa, que países em desenvolvimento começam a ter um fluxo, né, de recepção de capital estrangeiro direto maior que países desenvolvidos. E isso perdura até a crise, né, da pandemia. E em 2021 e 2020 há um encontro, né, uma convergência desses dois fluxos, demonstrando que
houve um certo boom, né, dos países em desenvolvimento, né, principalmente os emergentes, China, Índia, Brasil, mas que houve, então, uma queda significativa em virtude dos efeitos da pandemia e uma certa convergência. Ainda os investimentos recebidos, né, estrangeiros recebidos para essas economias emergentes em desenvolvimento é maior do que os países desenvolvidos. Isso significa muito. Significa o quê, pessoal? Que se países emergentes, então, eles recebem mais capital, né? Então, eles podem, então, o quê? Promover mais investimentos em infraestrutura, né? Seja capital, principalmente capital internacional. Onde que a gente consegue ver isso, Thiago? No dia a dia, né? Se eu fazer uma licitação de uma, por exemplo, licitação de sistema elétrico no Brasil, né? Principalmente o capital chinês, né? Junto com o capital italiano, capital espanhol, né? Que são empresas, que são países que possuem empresas com know-how na área, mas que vão competir dentro do mercado brasileiro. Então, você não vai ter simplesmente economias brasileiras, mas também um certo, por exemplo, formação de fundos de investimento, né? A formação com própria legislação de PPPs e concessões de demanda, né, formação de uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, contendo capital nacional e capital internacional, e aí a gente consegue, então, perceber as convergências quando a gente estuda o sistema econômico internacional com a realidade brasileira, né, que esse capital dessas grandes obras, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, capital chinês, não é? Então, assim, como que a gente consegue perceber, então, essa convergência e a geração e a promoção de investimentos, né? Bom, isso é interessante, pessoal, para mostrar porque essa divergência daqueles 4 itens, né, aquelas 4 espécies de investimento, ela está muito bem traduzida nessa figura, né? A linha verde mais escura é os investimentos estrangeiros diretos, ou seja, hoje no mundo, qual é o investimento mais importante, aquele que é mais significativo, são os investimentos estrangeiros diretos. Então, você percebe que a quantidade de capital, né, o estoque de capital é muito maior comparado aos outros investimentos existentes. Logo depois, você tem o capital das transferências unilaterais, aqui está em inglês, chamado de remittances, mas você tem em laranja, né, variando, subindo e descendo de uma forma constante, que é aquilo que a gente falou, né, aquele capital de curto prazo, né, o capital de portfólio, né, ele varia em virtude da situação econômica do país. Ele não é um capital que você pode confiar, né, que ele vai ficar muito tempo, né? Então, principalmente em momentos de crise, né, ele é o primeiro capital a sair. E por fim, cinza, vocês percebem que a linha mais baixa, né, é da ajuda econômica, ou seja, das organizações internacionais, esses bancos multilaterais que promovem investimentos. Aí vocês podem perceber que é muito baixo comparado ao FDI. Por isso, então, ter políticas públicas para atração via cooperação internacional, mas também, né, via promoção de investimentos, por meio de concessões, PPPs, porque eu quero tanto o FDI, como eu quero também a ajuda econômica, porque ela por si só, sozinha, ela não vai ser capaz de cumprir com a atual necessidade, né? Ou seja, nem o mínimo de infraestrutura necessário, né? Então, você tem essa diferença muito forte ainda, né? Então, precisa de ter mais bancos, precisa de ter mais estruturas financeiras que mesclam capital estrangeiro e brasileiro para a promoção de investimentos, assim, em nosso país. Então, esse gráfico é um gráfico que, sim, resume muito bem um relatório gigantesco deles, mostrando como que existe essa disparidade, né, pessoal? E aí, quando vocês olham, né, a quantidade de capital recebido, né, o FDA recebido, aquele capital que tem mais entrada, né, entre os países, no ranking dos top 20 países, aqui dados de 2021 e 2020, tá, pessoal? O de 2022 vai vir só em julho deste ano. Você percebe que o Brasil sempre foi um dos top 10, top 20. E aí o Brasil é o 6º maior país de entrada de capital estrangeiro. Olha que interessante, né? Claro, Estados Unidos, de longo, até 2 aspas aqui em diagonal, né, pessoal? Porque a quantidade de capital que entra nos Estados Unidos é muito superior a qualquer outro país, inclusive da China. Mas o Brasil, ele figura, e sempre figura historicamente, como um dos países que mais recebe capital estrangeiro. E é engraçado que o Brasil, ele não tem muitos acordos internacionais de investimento, né? Ele tem contratos de empréstimo com bancos, mas acordos internacionais ele não tem. Então, o Brasil, ele sempre tem um mercado, porque o seu mercado interno é muito grande, né? Que atrai empresas. Por exemplo, empresa de telefonia, você tem a Telefônica, né? Que é espanhola, né? Você tem Enel, que é uma empresa de energia, até de energia renovável também italiana, né? Você tem outras empresas que participam aqui muito no capital brasileiro, então, junto com o capital brasileiro. Então, você tem uma entrada muito interessante de capital estrangeiro aqui no país. E, por sua vez, pessoal, a gente calcula tanto a entrada de capital estrangeiro no país, quanto também a saída, ou seja, a internacionalização de empresas.
quais empresas brasileiras que estão fora do país, né? Ou seja, gerando renda em outros países. E isso a gente chama, então, de FDI Outflow, né? E aí o Brasil está na 16ª posição. O Brasil também é um dos top 20, historicamente. Então, se vocês forem olhar cada relatório de cada ano, vocês vão ver que o Brasil sempre está dentro. Ele só não teve em 2021 por causa da crise da pandemia, mas ele sempre se encontra como também um dos países relevantes. Aí você tem, por exemplo, né, pessoal, a empresa da Ambev, a Marco Polo, a Petrobras, né, como empresas que atuam fora do país, principalmente países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, claro, por causa do petróleo, né? Mas você tem a América Latina muito forte e também países europeus também que têm uma participação brasileira muito significativa. Então, eu gosto muito desses dois slides para mostrar como esse assunto, né? Fluxo de investimentos internacionais é uma realidade brasileira, apesar de ser muito pouco tratado, né? Você tem sim uma demanda, né? A pujança brasileira é sim considerada. Mesmo agora em que vivemos num momento de crise, né, pessoal? De alguns anos para cá, essa crise financeira. Então, a gente consegue entender que a economia brasileira é uma economia resiliente, né? Essa é a tradução para quem são os investidores, para quem está fora do país, né? Bom, muito interessante, né, Thiago? Relatórios. Agora, onde é que entra PPPs, concessões nisso, né? Como é que eu faço infraestrutura no Brasil? Volta para mim, por favor, Luiz. Pessoal, o modelo brasileiro de infraestrutura é um modelo que se modificou bastante. Ô, Luiz, pode tirar o slide, por gentileza. Você tem que analisar a história econômica, ou seja, a evolução, né, da história econômica brasileira, século XX, século XXI. O Brasil, desde a época de Vargas até a década do Collor, né, Sarney e Collor, com a redemocratização, é um modelo que se baseou extremamente no modelo público, né, em virtude de que investimentos em infraestrutura são de alto risco e o Estado foi o motor, o gerador de investimento. Então, claro, você tem a criação da Petrobras, da BNDES, da CSN, né, da Vale do Rio Doce, que depois foi privatizada. Então, você tem o capital público do Estado, financiado com investimento externo, né, que eram os juros baixos na década de 50, 60, 70, promover investimentos, né? Então, essa é a primeira realidade. Com a década de 80, a gente vê, então, o Estado acaba se falindo, né, essa incapacidade de manter uma estrutura econômica sustentável, né, de promovedor, e acontece, então, a reforma do Estado, né? Então, a redução do Estado, muito em cima daquele contexto que a gente falou da década de 90, né? Que é um modelo de neoliberal, né? De liberalização econômica. Então, você reduz a participação do Estado para a entrada de capital privado. E é interessante que sai de capital público e entra capital privado como principal motor na promoção de investimentos. Então, na década de 90, você tem, então, os primeiros planos de privatização, ainda no governo Collor, né? Plano Nacional de Privatização. E esse plano, no primeiro momento, era venda exclusiva de ativos. E um segundo momento, já no governo FHC, você tem, então, um modelo de adoção de concessões. A legislação de concessões no Brasil, Lei 8987 de 1995, é a primeira legislação que trata, então, de concessão. Tiago, qual é a diferença? Privatização não é concessão? Não. Privatização é uma venda efetiva do ativo, então o Estado, que era detentor antes do ativo, aliena, vende e ele não passa a gerir aquele ativo mais, né? Nem mesmo a fiscalizá-lo. Então, por exemplo, a Vale do Rio Doce, quando ela foi privatizada, ela deixou de ser um ativo público e tornou-se um ativo privado. Se a Vale decidir investir no lugar A e mudar para o lugar B, não cabe ao Estado definir, né, a política interna da própria empresa. O que acontece com concessão, quando a gente fala concessão, e isso é das aulas do MBA, que eu friso isso bastante, concessão é serviço público, né? Existe uma infraestrutura, mas, na verdade, é um serviço público que eu estou dotando dessa forma. Como eu vou realizá-lo? Via um parceiro privado. Mas é um serviço público que é feito. Por exemplo, eu não faço uma concessão para simplesmente construir uma rodovia. Eu faço uma concessão para fazer a manutenção e a operação de uma rodovia. É necessário construir uma rodovia? Sim. Então, eu tenho uma infraestrutura envolvida. Portanto, pessoal, concessão não é privatização no estrito senso, né? Concessão é um processo, sim, de desestatização, mas é o quê? Prestação, é um contrato administrativo de prestação de serviço público a longo prazo, porque a Lei de Concessões de 95 não tem data.
Um exemplo muito claro, né? Energia. As concessões de energia duram em média 50 anos. A de portos também tem longa data, né? Aeroportos. Então você tem essa possibilidade de fazer a longo prazo, numa mesma empresa que está gerindo, mas cabe ao Estado fazer, né? Estado, Distrito, lato sensu, né, pessoal? União, Estado, municípios, fazer então a fiscalização deste serviço público, que envolve ou não infraestrutura. Tanto que existe duas modalidades de concessão: concessão de serviço público precedida de obra pública, né? Então você tem essas duas modalidades, se há ou não há infraestrutura. Isso é interessante, pessoal, porque o foco é o serviço e necessariamente tem que ter um serviço. Eu não posso fazer uma concessão só de uma infraestrutura, mas eu posso ter uma concessão só de serviço. Dar um exemplo para vocês. Quem aqui de Minas Gerais, né, que o Independência, né, é uma concessão de direito de uso, né, ou seja, uma concessão, um serviço público, ou seja, esportes, né, mas não tinha envolvida a infraestrutura, só a manutenção. A construção foi feita antes do contrato. Então você tem essa concessão que é diferente do que simplesmente construir, porque construir, propriamente dito, pessoal, é um contrato de obras, né, que é pela 866 ou pela nova legislação desde 2021, a 14133, né? Então a gente entra num contrato de obra, propriamente dito, de até 5 anos. Bom, década de 90, então a gente tem a lei de concessões, e no início da década de 2000 a gente tem a novidade, que é a introdução das parcerias público-privadas em 2004, né? A legislação então é criada em 2004. As PPPs, que o termo juridicamente correto são concessões especiais, elas então têm seu debut, né? Ou seja, seu início, né, na década de 2000. É um modelo britânico, inclusive hoje a Índia é o maior país no mundo que tem maior número de concessões e PPPs, né? Claro, a Índia tem toda uma tradição que é de uma legislação britânica, muito mais do que a brasileira, mas nosso modelo foi importado da Inglaterra, claro, né, pessoal, no período da década de 90, thatcherismo, né, Ronald Reagan nos Estados Unidos, então todo esse modelo de liberalização concebido em um governo nesse formato, ele foi importado para o Brasil, e o Brasil fez as suas considerações, a sua introdução dentro da sua legislação, né, pessoal? E aí você tem dois grandes modelos, não vamos adentrar nisso, isso é tema do MBA, mas você tem dois grandes espécies de PPPs, que são, né, concessões especiais patrocinadas e concessões especiais administrativas. As administrativas, em que o maior interessado é a administração pública, ou seja, eu tenho um hospital SUS, eu não vou cobrar do cidadão que vai lá no SUS, né, por ser uma PPP, um hospital. Quem vai pagar isso é o Estado, que paga a manutenção, a construção dessa infraestrutura e remunera essa operação feita pelo parceiro privado. Então, só o Estado que paga numa administrativa. Já na patrocinada, a outra modalidade de PPP era uma mescla tanto do usuário quanto do Estado. Por exemplo, eu tenho uma rodovia federal, que ela tem uma baixa demanda de tráfego. Se eu simplesmente deixar que o privado faça pedágios, não vai ter o retorno financeiro comparado à infraestrutura. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer aportes, né? Fazer pagamentos mensais também. Então, o Estado paga uma parte e o usuário paga outra parte também. Correto, pessoal? Então, você tem concessões comuns e você tem concessões especiais, que são parcerias público-privadas. E é interessante, pessoal, a gente não vai entrar no termo jurídico, a gente vai entrar no contexto, né? Existe, a gente pode falar, 3 grandes momentos, né, que a gente trabalha PPPs, concessões no Brasil, né, propriamente dito. O primeiro momento que a gente trabalha é o primeiro momento que a gente está, assim, é o momento da criação do marco legal, né? Então, desde a década de 90, com o processo de privatização, com a criação da lei de concessões e com a criação da lei de PPPs, né, até 2004, você tem a estruturação tanto macroeconômica, né, porque o Brasil, então, com a nova moeda, né, com o real, com a estabilização macroeconômica no final da década de 90, início da década de 2000, você tem, então, todo um sistema que permite você fomentar o mercado a participar em financiamento de longo prazo. Isso vai até 2004, porque a partir de 2004 eu posso, então, gerar novos contratos, principalmente contratos de PPP. E a gente tem um primeiro momento, que vai até 2016. E a data é paradigmática, pessoal, porque 2014, Copa do Mundo, 2016, né, Olimpíadas, né? De 2004 até 2016, a gente tem uma realidade de que, do início da década de 2000, de ausência de orçamento público,
não é? Ou seja, por isso que eu vou para a PPP, né? Eu não tenho financiamento público, então eu preciso de um financiamento privado, mas ele será remunerado, seja pelo cidadão ou seja pelo poder público, né? Lembrando, então, que o privado ele não vai entrar em prejuízo, senão ele não entraria, né, nesse processo licitatório, nessa contratação. Ele será totalmente remunerado com juros no longo prazo, né? Mas o Estado não tinha nenhuma condição de participar desse contrato, ou seja, ele fazia esses PPPs e vou pagar a longo prazo. Mais perto da cerca de 2010 até 2014, 2016, você tem um modelo que são os PACs, aqueles grandes projetos, aqueles grandes programas de aceleração do crescimento, que permitiu, inclusive, eu poder fazer a remuneração do privado, não no longo prazo, mas, inclusive, fazer no início, que a gente chama da figura do aporte público. Ou seja, eu vou pagar uma parte já do contrato agora, não vou pagar ao longo de 20, 30 anos. Eu posso pagar antes. E este modelo, a gente fala que é um modelo que tinha um grande orçamento, né? Então, você tinha uma fase do poder público muito interessante que participava com injeção de capital direto para geração de serviço público com infraestrutura. Essa realidade muda a partir de 2016, a gente entra numa crise tanto interna, né, e também se resvala a nível internacional, que é um segundo momento, que é um modelo em que os estados, principalmente nível estatal, né, em situação de crise, né, fiscal, e ao mesmo tempo com uma demanda muito grande de infraestrutura. Então, hoje a realidade não é mais de aporte público, né, mas ainda a realidade das PPPs como algo possível a ser feito, porque eu consigo, então... Qual que é o mistério da PPP, né, pessoal? Eu não necessariamente, enquanto ente público, fazer o dispêndio do valor da infraestrutura no ano 1, no ano 2, mas eu posso fazer esse valor repartido ao longo dos anos em 30 anos, né? Essa é a estrutura financeira por trás de uma PPP. Permite, então, o quê? Fasear este pagamento, sendo que o privado executa e eu remunero ele ao longo do tempo. Então, você tem essas 3 fases, né, que a gente pode falar até hoje, né? A gente espera que o fim da pandemia, né, e até a baixa da inflação agora, né, já começou a baixar não só aqui no Brasil, mas também em outros países, né, você vê então um retorno e um interesse maior por maior gastos em infraestrutura, ou seja, um retorno para esse nível de contratos, um nível que seria da década de 2010, mais ou menos, que é um nível muito interessante. Então, mas aí qual é o mistério, né, pessoal? Então, assim, quando quem é um especialista, né, em concessões e PPPs, ele tem, o jurista, né, ele tem, além do conhecimento jurídico, ele tem uma necessidade de ter outras 2 grandes áreas, que é gestão de contratos e a parte financeira. Trabalhar com concessões, com PPPs, necessita do advogado, na área de administração, na área de infraestrutura, né, que ele conheça a estrutura de Project Finance, ou seja, como é que eu faço o pagamento ao longo do prazo, como é que eu permito que um privado possa ir no BNDES, pegar um empréstimo de 90% do valor da obra e valor da prestação de serviço e que seja remunerado ao longo de 30 anos. Como que fica uma estrutura contratual dessa? É uma estrutura que envolve o financiamento com outro banco, né, que envolve o próprio contrato de empréstimo, que envolve o cidadão como diretamente atendido, né? Então você tem uma estrutura muito sensível e que o Brasil já, desde 2004, a gente está chegando quase a 20 anos de PPPs, né? Tem sim um conhecimento jurídico hoje muito interessante. Quem fazia contratos, então eu trabalho com PPPs desde 2011. Quem fazia contratos na década de 2000, 2010, não tinha ideia de como fazer os contratos, mas que não tinha o quê? Modelos, né, com formato do Brasil. Hoje a gente tem um conjunto de projetos, né, você tem um PPI do governo federal muito bom, né, você tem estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Piauí e Bahia, que são estados que têm grande quantidade de projetos, que você consegue ver, então, um certo disseminação das práticas. E, por fim, né, como a gente tem aqui uma subseção de município, né, de Campina Verde, a disseminação da utilização de PPPs a nível municipal, com a reforma da própria legislação de 2004, de PPPs, que abaixou o valor mínimo para fazer contratos, no valor de 10 milhões para cima, e, inclusive, áreas que são de interesse de municípios, como iluminação pública, como tratamento de resíduos, né, e transporte público. São áreas que são essencialmente municipais e que você pode utilizar por concessões ou PPPs. Então, você tem, sim, uma análise interessante quanto a isso. Então, pessoal, o jurista que é interessado na área de infraestrutura, na área de investimentos, ele então tem que saber tanto de gestão de contratos, né, principalmente riscos, né, quanto a parte de direito administrativo,
entender a estrutura financeira, quanto também um pouco de conhecimento de matemática financeira, que é entender uma estrutura, né, como que funciona o Project Finance, como funciona o financiamento a longo prazo, correto? Bom, muita informação, né, pessoal? Espero que tenha sido claro a ideia para vocês. O interesse aqui da apresentação aqui hoje era simplesmente mostrar um panorama internacional, nacional, conjugando o que eu estou estudando na minha tese com o que eu estou dando aula lá no MBA, aqui no CEDIM, Direito de Negócio, Negócio e Direito de Infraestrutura, e que vocês fiquem um pouco instigados, né, para mostrar que o Brasil, apesar de ser um nível continental, e a gente acaba vendo só problemas dentro do país, ele é uma estrutura muito importante a nível global, né? O Brasil é um dos emergentes, né? Isso é exatamente o tema da minha tese, né? O Brasil enquanto emergente. Bom, agradeço a todos, principalmente ao CEDIM, à ESA, aqui hoje pelo convite, e em nome aqui da subseção de Campina Verde aqui, meu eterno agradecimento por reconhecer vocês aqui hoje. Muito obrigado. Boa noite. Professor Tiago, nós é que agradecemos em tê-lo aqui conosco essa noite e no corpo docente da Escola Superior de Advocacia, da ESA-OABMG e do CEDIM, que são grandes instituições renomadas no estado de Minas Gerais e que pretende fazer um trabalho com louvor este ano. E isso graças ao professor Walter Lobato, né, que tem aquele viés extremamente acadêmico. Então, eu fico muito feliz e fiquei, assim, instigada com a matéria e muito feliz também tê-lo aqui uma pessoa tão gabaritada para falar sobre o tema com a gente. Doutora Cecília, eu agradeço mais uma vez a você, a presidente Mônica e a todos os colegas advogados de Campina Verde, pelo prazer enorme em conhecê-la, ainda que seja por videoconferência. Nós esperamos conhecê-la ainda pessoalmente aqui na sede da ESA, para a gente tomar um cafezinho. E eu passo a palavra agora para a querida professora doutora Isadora Taide. Muito obrigada, pessoal. Doutor Tiago, professor, eu fiquei encantada com o tema e fiquei impressionada com a multidisciplinariedade que tem esse tema. Verdade. E fiquei aqui pensando, um profissional do direito que tem interesse em seguir essa área, claro que o caminho não é um caminho curto, né, Tiago? Mas se você pudesse falar, um profissional que tivesse o interesse de começar a estudar e trabalhar nessa área, claro, primeiro ponto de tudo, fazer sua pós-graduação, né, Tiago? Mas, conosco, né, com a gente. Lógico, fazer a pós-graduação de infraestrutura. Mas eu queria que você comentasse como que é, porque eu achei super interessante também, se você puder comentar com a gente, como que você começou aí nessa área. E parabéns pela apresentação. Ótimo. Obrigado pelo interesse, doutora Isadora. Seguinte, eu tenho dupla formação, eu tenho formação tanto jurídica como também administração pública, eu sou da Fundação João Pinheiro, que na verdade não é uma universidade tão somente, é também um concurso público, né? Então sou especialista em políticas públicas no Estado há mais de 10 anos, e eu tive a oportunidade de logo no início da carreira entrar com infraestrutura, então eu trabalhava numa área que fazia os contratos de PPPs, de concessões, né? Então Minas Gerais sempre foi dos estados que mais deu a iniciativa e colocou ela em execução. E eu segui o caminho do investimento. Eu comecei primeiro, então, com direito administrativo, entender muito de licitação, então fazia todo o processo licitatório, de gestão contratual, e disso acabou, assim, gerando interessante, porque eu entrava muito no tema de PPPs, que é um tema até toda a doutrina, né, como ela veio muito da Inglaterra, de outros países, então a gente já tinha muito contato internacional, e eu acabei saindo de PPPs para captação de investimentos para o setor público, né, então Banco Mundial, BID, então os contratos de empréstimo para a administração pública, eu fazia esses contratos, então, e aí foi meu tema de mestrado, como esses contratos de empréstimo então, influenciam, né, no setor de administração pública, até chegar no nível de doutorado eu segui o caminho dos investimentos, né, então eu comecei com o investimento público e fui para o investimento privado, né, porque quando a gente consegue perceber que por trás de toda uma PPP, de um contrato de
de concessão, você tem toda uma engenharia financeira por trás, e de onde que vem nessa estrutura financeira. E aí vem, então, a vontade então, de aprofundar o conceito de investimentos, não somente investimentos nacionais, mas principalmente internacionais. Eu comecei meu doutorado em 2020, na UFMG, em Direito Internacional do Investimento. É uma área, né, específica dentro do direito internacional, dentro do direito econômico, e a partir disso, foi feito, então, um convite, né, aqui da Universidade de Genebra para, então, especializar, porque aqui o Brasil tem pouca especialização em direito internacional do investimento, tem poucos doutores, né, doutrina relacionada a isso, mas era mais desenvolvido aqui. Então, eu posso, então, assim, conjugar a realidade brasileira com aqui dentro da Universidade de Genebra, mas eu segui o fluxo do investimento. Então, do investimento saiu da licitação, então eu trabalho muito com licitação, investimento público e investimento privado, até congregar essas áreas, né, todas relacionadas. Muito interessante, e o bom é que a gente percebe, né, cada vez que eu gosto muito de ver outras áreas, e a gente percebe, Tiago, o quanto que a especialização, a pós-graduação, que por muito tempo, às vezes ela é deixada um pouco de lado, muito por alguns cursos não terem qualidade, as pós vão sendo deixadas de lado, né? É tão importante pessoas como você virem conversar com a gente e demonstrar o quanto a especialização e as áreas nichadas elas são importantes hoje, né? Não é o direito administrativo, ele é gigantesco e às vezes você direcionar para uma área ali é uma oportunidade, porque às vezes o advogado pensa assim, não, se eu só vou dar certo se eu mexer com o direito civil, aí pensa no direito civil como um todo. Direito do trabalho, não, tem que saber tudo de direito do trabalho. E às vezes não, e eu acho que isso, a ESA, na figura do professor Walter Lobato, da Fernanda e o Cedim, a gente está resgatando isso. Porque eu acho importante e dar ideias, né, para os advogados, é muito bacana. Você me permite só uma complementar, sua frase foi, sim, cirúrgica. Não tem como se estudar na graduação de direito. Você tem uma aula, no máximo, algumas instituições dão uma aula de concessão e PVPs e, enfim, acabou. Sim. Você não viu 5%. Então, por exemplo, o que a gente faz muito aqui no MBA é dividir em duas grandes partes. No primeiro, você tem todo um contexto de introdutório que você tem que estar inserido na disciplina. Então, você começa com o direito administrativo mesmo. Mas o mais interessante é você ver o que chama a atenção do advogado. Por exemplo, eu gosto muito de abrir um contrato e mostrar, olha, você está vendo este contrato que foi assinado daqui a 10 anos atrás, ele teve essa falha que gerou reequilíbrio econômico-financeiro, gerou um aumento de gastos não previstos. Então, se você hoje está analisando um novo contrato, por exemplo, o que tem após pandemia, risco pandemia. Não existia uma frase de pandemia em um contrato de concessão de longo prazo, que durava 40 anos, 30 anos. Então, é um risco, ou seja, a análise de riscos de contratos, que é uma área bem sensível, é um dos carros-chefes. Então, é um dos temas que, assim, estão não somente ensinar, realizar um contrato, mas sim lidar com este contrato. Então, assim, gestão de contrato é importante, que ninguém trata do tema direito, mas é no sentido de que eu tenho que ser capaz, enquanto ser jurista, né, de introduzir a legislação para uma realidade, né? Então, não tem como. Você tem que... a especialização é boa nisso, né? Porque te dá o fôlego no sentido de você juntar sua base teórica da graduação com algo prático, né? E aí eu poder crescer e construir algo inovador e algo que realmente vai impactar no seu dia a dia, né? Fantástico. Doutora Cecília, você quer falar alguma coisa? Tá sem no mudo, né? Está no mudo. Tem uma dúvida só, Luiz. Pessoal aqui da equipe, tira aqui para a gente, por gentileza. Hoje serão 2 palestras, correto? Então, faremos as duas, os 2 sorteios no final, não, né? Uma agora, outra depois, correto? É isso mesmo? Duas agora?
Olha, Opa! boa notícia. Então vamos lá. Então vamos lá, simbora. Tomara que saia para Campina Verde. Ontem saiu para a subseção da presidente que estava com a gente. Mentira. As duas moças, saíram para a subseção. Olha, gente, olha, e o negócio é sério aqui. A gente foi sorteando, e coincidentemente para as duas subseções. Então vamos lá. Muito bom. Doutora Cecília está sem áudio. Pode ser no seu computador, porque você mudou, né, doutora Cecília? Está sem áudio. É. Ela falou que vai tentar voltar para o celular. Vamos chamando os números? Vamos? Sim. Então, vamos lá. Tiago, fale um número e você também, Isa, um número de 1 a 48. Cada um fale um número. Primeiro, Tiago. 25, data do meu aniversário. 25. E você, doutora Isa? 5. 25 e 5. Franciele da Conceição. Vamos ver se a Franciele da Conceição está aqui. Está aqui com a gente. O número 5, Miriele Aparecida. Franciele da Conceição e Miriele Aparecida. Elas não sabem disso. Não. É o meu primeiro sorteio. A pessoa tem que mandar uma mensagem no chat dizendo, tô aqui. Peraí, doutora Cecília voltou, né? Doutora Cecília voltou com... Tô aqui com a minha presidente também, ó. Maravilha. Nenhuma desses nomes que você falou aí É da nossa subseção. Mas calma, e nenhum dos dois nomes responderam ainda, ó. Ninguém Mas respondeu. confirma para mim. Franciele da Conceição, ela tá por aí, e a Miriele Aparecida. Vamos para a próxima. Então, agora, Cecília e nossa querida presidente, que nós estamos esperando ela aqui para tomar um cafezinho com a gente. Falem 2 números aí. A Cecília fala um e a nossa presidente fala outro. 17. Eu vou no 7. 17 e 7. Vamos lá. Rita de Cássia. Larissa Vitória. Será que elas também não estão aqui? Rita de Cássia, Larissa Vitória. Estão perdendo a oportunidade da vida de dar um up, hein? Um up profissional. Um up profissional. Na vida nada cai do céu. Tem que estudar, correr atrás. Luiz não falou nada até agora. Não, nada. Então, vamos lá. Quem agora fala o número? Fala você os 2 números, Fê. Vamos ver se você vai ter sorte. Então, vamos lá. Eu vou falar 22 e 42. Isso, vamos lá. 22 e 42. 22, Gabriela Lopes. Gabriela Lopes e Jimena
Alejandra, é isso? Desculpa se eu estiver pronunciando seu nome errado, Jimena, se você tiver aí. Gabriela Lopes e Jimena. Acho que não estão aqui. Nada. Então, agora é com vocês. Professor Tiago e... Primeiro e último aí, ó. Número 1 e número 48. Isso. Boa, doutora Ótimo. Cecília. Ó, Emerson Damião, tá online. Sônia da Silveira e Emerson Damião. O Emerson Damião estava online agora mesmo, só se ele saiu. Ele é nosso secretário Olha. dessa obsessão aqui. Manda mensagem para ele, fala para ele voltar. Fala para voltar correndo. Fala para ele voltar rápido. Isso, fala, Emerson, volta para dar um oi aqui que você ganhou o sorteio. E Sônia da Silveira, será que não está aí também, não? Ih, a Cecília caiu. Ela entrou? Não, acho que ela caiu, ela deve estar voltando. A gente tem uma pergunta aqui no chat, lá. Fernanda, para participar do sorteio, é quem fez a inscrição, tem que, todo dia do circuito, para participar do sorteio, tem que fazer a inscrição no link. Exatamente. E estar presente na hora do sorteio, né? Isso. Ainda continua ainda na semana que vem ainda, né? Eu sei que o Bruno Feitosa vai apresentar na segunda-feira, né? Tributário. Né? Ah, maravilha. Isso, continua. Vai até que dia, Fernanda, semana que vem? Eu Eu esqueci. tenho anotado na minha agenda, vai... Só um minutinho. Até dia 16, Luiz falou. Até dia 16, quinta-feira. Ó, o Depois Emerson apareceu. Ai, Emerson, quando você vai no sorteio, você volta, né? Emerson, seu danadinho. Muito Até dia 16, bem. mas fez um sucesso tão grande, doutora Cecília, esse lançamento que eu creio
Isa, que nós iremos dar continuidade a ele, sabe? Porque tem muitos presidentes nas subseções que estão na lista de espera, porque a gente abriu e falou, olha, os primeiros... enfim, foi o professor Walter que teve essa ideia, salvo engano, ele estipulou um número de presidentes, e estes primeiros, eles poderiam escolher, né, as palestras, teriam oportunidade, essa oportunidade de nós nos conhecermos também, que é uma oportunidade para a gente. E só que o número dos presidentes à procura nas subseções está aumentando, o que é muito bacana. Então, talvez nós iremos dar continuidade aí na... Não, acho fantástico, gente. Eu falei, doutor Walter, ele tá assim, criativo. Manda outro. Oi, desculpa. Isa, eu te cortei, desculpa. O professor Walter está criativíssimo. Não, o professor Walter, ele é fora do normal, né? Ele é. Fora da curva. Ele é um Midas, como diz o... Onde põe a mão, vira ouro. Então, está fazendo uma revolução na ESA. Bom demais. Manda outro aí. Quem escolhe? Vamos lá agora. Escolhe aí, Isa. Escolhe aí. Número 20. Luiz. Isabela Fernanda. Bom, vou aproveitar que a Isabela Fernanda está se manifestando. Tem uma pergunta aqui para mim, do Ricardo Macedo. O que esperar do encontro Biden-Lula? Grande pergunta. Eu colocaria questão ambiental, principalmente por causa da situação dos Yanomami, né, que a gente está passando aqui no Brasil agora, em janeiro. Então, acho que o retorno do Brasil na agenda ambiental é muito importante. Mas a pauta comercial é muito forte ainda, né? Então, o Brasil, ele debate muito com os Estados Unidos na pauta agrícola, né? Principalmente. Então, eu acho que vai ser um retorno de um diálogo de temas que não eram muito tratados, mas o Brasil tem temas que é interessante, que ele mantém uma posição até um certo confronto com a posição americana, né? Principalmente a política americana agora de um certo protecionismo na sua produção, prejudica outros países, né? Então, vai ser uma conversa boa, mas o Brasil acho que vale a pena colocar uma posição bem firme, né? Relacionada, mas sempre com diálogo aberto, que é o mais importante. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Chama outro. Vamos lá agora, Tiago. Qual, Cecília? Desculpa, você pode falar, Tiago. Não, Cecília, então vamos lá. Fala, Cecília, pode falar. 10. 10. Eu gosto de bingo. Eu também. Dez, né? Foi 10, não foi? Indianara Duarte. Gente, nós já sorteamos. Esse nome já saiu, não? Indianara? Não. Confundi. Não, exato. Não. Confundi. Indianara. Então, vou falar outro número, então. Não se manifestou? Vamos para o 11. Vamos para o 11. Ana Paixão. Ana Paixão.
Bom, não apareceu. Ô, Luiz, sabe por que a gente não faz o seguinte? O contrário. Às vezes, eu não sei se isso é possível, Luiz, pegar todos os inscritos hoje e aí, às vezes, a gente manda alguma coisa, faz alguma postagem no Instagram da ESA, fala para quem comentar lá e faz um sorteio entre essas pessoas que foram inscritas e pensa em alguma coisa para fazer, para sortear entre elas. O que você acha, Fernanda? Enquanto o Luiz... o professor Walter está aqui? Está ao vivo aí, professor Walter? Eu acho que hoje que ele saiu. Vamos tentar só mais duas vezes. Vamos tentar só mais uma vez, tá? 34 e 27. O Emerson voltou, o dele deu certo. Oi, Cecília. O Emerson, a gente tinha sorteado o Emerson e ele voltou, então o sorteio dele deu certo. Verdade. O do Emerson considerar só o 34. Verdade. Emerson, não? O Emerson, não? O Emerson, sim. Ele já ganhou, o Emerson Já ganhou. Considerar só o número 34. Ó, apareceu. Ó, a Indianara. A Indianara apareceu. A Indianara tá aí? A Indianara apareceu. Danadinha também, você, Indianara. Você saiu para fazer o quê aí, hein? E o 34 também tá aqui no escritório junto comigo, hein? Tem mais bolsa? Ixi, Então, só por causa disso, eu vou apanhar do professor Walter, mas nós vamos dar 3 bolsas por 50% de desconto. Muito bom, muito bom. O Leonardo de Souza Soares tá aqui, vem cá. Não me bate, por favor. Mostra o Leonardo aí pra gente ver. Cadê, Leonardo? Isso é inovar, incluir e avançar. E isso está sendo feito, esse acesso à educação de qualidade está sendo feito graças a 2 pessoas, nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente Sérgio Leonardo, e o nosso querido diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, professor Walter Lobato. Graças a estes 2 grandes homens, nós estamos conseguindo levar a educação de altíssima qualidade para os 4 cantos do estado de Minas Gerais. Então, os meus mais sinceros agradecimentos a estes 2 grandes homens visionários. E Leonardo ganhou também. Muito obrigado. Quando vier Belo Horizonte, passa você, Cecília, nossa querida presidente, todo mundo lá na ESA para tomar um café com a gente, hein? Simbora. Simbora. Boa sorte, parabéns. Boa noite. Agora vocês vão seguir com o nosso querido intelectualíssimo professor Walter Lobato, nosso diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, para a próxima sessão, para a próxima live. Eu agradeço, Cecília, de coração, prazer enorme falar com você, conhecê-la, prazer enorme, mande um abraço aí, outro abraço para a nossa presidente Mônica, de Campina Verde. Olívia, presidente Olívia. Presidente Olívia, de Campina Verde. Fico muito feliz quando eu me deparo com mulheres no poder. Doutora Isadora, doutor Tiago, prazer enorme. Tenho certeza que essa é uma das primeiras de várias outras oportunidades que teremos de fazer essas lives juntos e vários outros trabalhos. Um abraço, com certeza. Boa noite a todos. Meus mais sinceros agradecimentos a todos que ficaram até agora aqui com a gente, viu, gente? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, até mais. Prazer.